Boa tarde, pessoal. Professor Rodrigo novamente. Agora nós estamos entrando no tópico 6 da disciplina de sistemas operacionais e o assunto é entrada e saída. Mas antes de começar a falar como que o sistema operacional lida com os dispositivos de entrada e saída, vale a pena parar por um minuto e tentar entender ou visualizar e compreender como que os dispositivos de entrada e saída eles influenciam no projeto do sistema operacional. Os dispositivos de entrada e saída eles são extremamente variados, né? Existe uma infinidade desses dispositivos, eles são muito mais variados em tamanho, velocidade, modo de operação do que o processador em si, do que a memória, do que o barramento, né? Que são os principais componentes do sistema operacional. Então, toda a variação, toda a variedade, né, ela se encontra quase que totalmente do lado dos dispositivos de entrada e saída. Então, aqui tem uma tabela nesse slide, só para te dar uma noção em relação a isso, né, e a relação à dificuldade que os dispositivos de entrada e saída, eles impõem sobre os projetistas de sistemas operacionais, né, e também sobre os administradores de sistemas, que devem lidar com essa quantidade grande de variáveis, né, que os dispositivos de entrada e saída eles acarretam, né, eles nos impõem. Então aqui nós temos como exemplo, o primeiro deles o teclado, uma taxa de transferência de dados de 10 bytes por segundo, o mouse 100 bytes por segundo, e outros dispositivos mais antigos, né, como um acesso à internet via telefone, um modem de 56K, 7 KB por segundo. Depois nós temos impressora laser, né, 100 KB por segundo, scanner 400 KB por segundo. A Ethernet clássica, né, a mais básica, 1.25 MB por segundo. USB 1.5 MB e assim cresce e aumenta, né, até a gente chegar no Gigabit Ethernet, 125 MB por segundo. Barramento PCI original, não estamos falando de PCI Express, nenhuma das versões mais novas, 529, 528 MB por segundo e assim vai. Então, tanto o projetista do hardware, da placa-mãe, né, do processador, ele tem que contar com essa diversidade e também, né, aqueles que desenvolvem e mantêm sistemas operacionais também devem lidar com toda essa disparidade em termos de velocidade, no primeiro caso, depois na forma de operação, né, nós vamos ver que existem 3 formas principais de operação dos dispositivos de entrada e saída pelo sistema operacional, então isso também leva em consideração qual dispositivo que está sendo manipulado. Muito bem. Um conceito que vale a pena a gente abordar, né, até porque isso se torna muito interessante e às vezes não é comentado nas disciplinas de arquiteturas, é a respeito do papel do controlador de dispositivo, né? Geralmente os dispositivos de entrada e saída são mecânicos ou eletrônicos. Tá? A impressora ela tem as duas coisas, né? A parte que controla a impressora, o controlador da impressora é eletrônico, porém o que realmente realiza a impressão, né, tem um componente mecânico envolvido, scanner, a mesma coisa, né, discos rígidos, né, os discos rígidos magnéticos, né, também, o SSD isso já não se aplica, mas geralmente o componente eletrônico é o controlador do dispositivo, né? E ele pode ser capaz de tratar múltiplos dispositivos. Hoje em dia é mais incomum isso, é mais difícil. Mas antigamente você comprava o controlador do disco separado do disco rígido. E ele poderia controlar até 4 discos rígidos. Então, qual é o papel do controlador, né? Porque é ele que vai ter que ser manipulado pelo sistema operacional. O controlador ele tem a tarefa de converter o fluxo de bits serial em blocos de bytes, né? Geralmente ele chega de forma serial para a controladora. Exemplo, um barramento USB, né? Controlar toda a detecção e correção de erros necessária,
Isso também tem que ser feito pelo controlador. Qualquer erro que aconteça no dispositivo, algum problema eventualmente mecânico, uma página da impressora que não pôde ser puxada porque acabou o papel, por exemplo. Tá? Isso é papel do controlador endereçar, né? E tornar o bloco de dados disponível para ser copiado na memória principal. Então, ele que faz toda essa, ele que cuida dessa abstração toda, né? Ele que cuida da operação eletromecânica do dispositivo e tudo que esse dispositivo produzir é disponibilizado para o sistema operacional como uma palavra de memória. Então, esse é um dos papéis do controlador de dispositivos. Muito bem, pessoal, mas a controladora, ela impõe um aspecto de complexidade no sistema operacional que é endereçado pela interface. Então, a interface é a definição do padrão de comunicação e interconexão entre o barramento do computador e os dispositivos. De forma bastante simplista, é basicamente a documentação, os comandos, né, que o dispositivo vai aceitar e como usá-los, como eles devem ser chamados, qual a formatação, qual que é o meio de comunicação para que esses comandos sejam enviados. Né? Também os códigos de erro que a controladora vai enviar, que ela deve enviar para o barramento, né, para que o sistema operacional receba isso através do processador, através de uma interrupção e possa lidar com problemas que ocorram no dispositivo de entrada e saída. Então, alguns exemplos de interface são o padrão ATA, já não se usa, né? Computadores antigos, durou por 30 anos esse padrão. O padrão SATA ainda é atual, né, para ter conexão de discos rígidos em computadores pessoais. O padrão SAS também é um padrão para interconexão de discos rígidos em servidores. Temos o padrão Ethernet, temos a interface USB. Então, essas são as interfaces. Geralmente são elaboradas a várias mãos. As empresas, né, mais impactadas, mais interessadas nessa padronização, para que os seus dispositivos tenham uma penetração maior no mercado, para que fique mais fácil a manutenção de drivers, para que funcione mais e reduza mais ainda a barreira ao consumo desses dispositivos, né? Essas empresas, elas são bastante interessadas em manter esses padrões atualizados e todos utilizando para que exista uma competição honesta no mercado, para que o consumidor ou a empresa que consome aquele equipamento, aquele dispositivo, consiga escapar do aprisionamento tecnológico. Né? Antigamente era muito comum as empresas ficarem reféns das partes, das peças de reposição daquele fornecedor de hardware que tinha vendido o sistema da primeira vez, como a IBM, por exemplo, né? Como muitos outros. Então, às vezes, o computador até ficava acessível, o preço do computador, mas o contrato de manutenção, as peças de substituição, elas eram caríssimas. Era mais uma maneira da empresa que vendia o hardware ganhar dinheiro. Então, isso é indesejado, né? Os administradores de sistemas, as empresas, elas não gostam disso. Elas gostam de ter liberdade de comprar numa livre concorrência. E você só consegue uma livre concorrência, né, no mercado de dispositivos, de computadores, se você tiver ele totalmente orientado a interfaces, né? De forma que você possa comprar o seu disco rígido do fornecedor que for melhor para você, você possa comprar seu SSD do melhor fornecedor que fica mais interessante para você, você não fique preso a um único fornecedor. Então podemos dizer que o controlador ele é a instanciação da interface. Esse conceito de interface foi levado para as linguagens de programação mais modernas, como Java, por exemplo. Ela possui um conceito, né, do que é interface. Interface é a definição de um contrato, é onde você define como os métodos que realizam operações eles serão chamados, quais argumentos que eles aceitam e qual o padrão de resposta, então qual o tipo de retorno que eles retornam. Então, essa ideia da interface e das entidades que implementam essa interface, que seguem essa interface como uma referência de implementação, isso foi levado para o software. Tá? Muito comum isso hoje em dia, né? Todo mundo diz que é uma boa prática se programar para interfaces, e realmente é uma boa prática.
Você não fica dependente de um único objeto, uma única tecnologia, né? Isso é um fato, é uma verdade da área de software, né? Então, isso é uma coisa que todos devem procurar fazer, se informar e estudar a respeito disso. Então, no caso daqui da nossa disciplina, o controlador sendo a instanciação da interface, cada fabricante projeta e constrói a sua, né, o seu próprio controlador, de forma que ele aderindo a essa interface fique garantida a conexão desse controlador no barramento, tá, do computador, né? Então, é dessa forma que funcionam os controladores de disco rígido, controladora de placa de rede e assim por diante. Muito bem, nós falamos um pouquinho aí do desafio que é lidar com entrada e saída, falamos sobre o papel da controladora, né, essa interface com o mundo externo, com o mundo real, a definição dessa interface, né, que define os padrões de construção dessas controladoras para que elas tenham uma fácil aceitação e permitam a fácil e simples substituição de equipamentos. Então, imagina que você agora vai trabalhar numa equipe que vai dar manutenção no núcleo do Linux, né, e você foi encarregado de entrar na região, na área de entrada e saída. Então, quais são os principais objetivos que você tem que ter em mente quando trabalhando com entrada e saída de sistemas operacionais? A primeira delas é independência de dispositivo. Então, os programas podem acessar qualquer dispositivo de entrada e saída sem previamente especificar qual, né? Você quer salvar o seu arquivo, você quer ler o seu arquivo de algum dispositivo de armazenamento, é desejável que você não tenha que definir se o seu dispositivo de armazenamento é um pendrive, ou se ele é um disco rígido, ou se ele é um SSD, ou se ele é um CD, um DVD. Tipo, geralmente o nosso programa que abre o arquivo, vocês devem se lembrar das aulas onde tinha a abertura e fechamento de arquivos, não fica se entrando nesse tipo de mérito. Não se passa na função, olha, faça a leitura de um arquivo do CD, porque se não for CD não é para ler, né? Então isso não é o que nós desejamos, né, que o usuário tenha de liberdade, que ele não tenha que ficar preso a um tipo de dispositivo, seja independente. Uma outra preocupação dos projetistas é a nomeação uniforme, né? Deve existir um padrão de nomeação para os diversos dispositivos que estão conectados no seu sistema computacional e que essa nomeação seja independente do tipo de dispositivo, tá? Assim como também temos o tratamento de erro, né, o mais próximo possível do hardware, de forma que possa ser lidado com uma performance necessária. Tá? Então, se um erro ocorre, tenta-se novamente onde é feita a retentativa, o mais próximo possível do hardware. Olha, aconteceu um erro, foi feita a retentativa e não teve sucesso. Como deve ser tratado com esse erro? Olha, deve ser levado ao conhecimento do sistema operacional através de uma interrupção. Então, tratamento de erro o mais próximo possível do hardware. Até porque existem maneiras de se corrigir erros. Existem códigos de correção de erros em memórias registradas. Depois eu recomendo que vocês dêem uma pesquisada na internet sobre memórias ECC. Tá? Que chama ECC de Error Correction Code, ou código de correção de erro. A memória ECC ela tem a capacidade de recuperar os dados, caso o dano naquele bit, naquele byte seja pequeno. Ela tem um código, né, que é gerado baseado em cada informação que é salva, que permite recuperar parte dessa informação, caso ela seja perdida por uma interferência eletromagnética ou o que for. Tá? Então, isso é o ideal mesmo, tratar o erro o mais próximo possível do hardware. Como o sistema operacional tem que lidar com uma grande variedade de dispositivos, então deve ser possível transferir dados para esse dispositivo ou desse dispositivo para o barramento de diversas formas. Assim você consegue atender a maior quantidade de dispositivos possível. Então, por exemplo, você pode ter transferências síncronas ou assíncronas. A transferência síncrona é aquela que envia alguma coisa e aguarda o ok, né, da recepção.
A transferência assíncrona é aquela que envia e não vai aguardar um ok. Ela simplesmente pode ser avisada depois que essa recepção aconteceu. Ela pode receber ou não um ok dessa recepção. Também existem as transferências bloqueantes e aquelas orientadas à interrupção. A transferência bloqueante, ela fica aguardando o término, né, da operação, como por exemplo, eu solicitei algo para o disco rígido fazer, né, o processador, meu programa, né, solicitou algo, e fica aguardando através de um loop ocupado, né, verificando toda hora o status do disco rígido para verificar se ele terminou de fazer. Uma outra forma é você, no seu programa, enviar esse comando para o disco rígido, depois você bloqueia o seu programa, vai executar outro. Quando o disco rígido terminar, ele avisa e você desbloqueia o programa que estava guardando o disco rígido. Então, são as transferências orientadas à interrupção. Existe também a possibilidade de utilização de buffers para armazenamento temporário. O buffer é uma ferramenta muito interessante para evitar o uso excessivo, então a ida excessiva ao dispositivo, né? Ele espera juntar uma quantidade de dados para que vale a pena você interagir com o dispositivo, porque geralmente o dispositivo é muito mais lento do que o processador. Tá? Os dados provenientes do dispositivo também, né, eles podem precisar de buffer, porque muitas vezes não pode ser armazenado diretamente no seu destino final. Então, quando chega um pacote na placa de rede, antes de mandar ela para a memória, antes de copiar para a memória do computador, ela é armazenada num buffer para até que chegue, que encha, né, esse buffer, então esses dados sejam copiados para a memória para que possam ser utilizados. Um outro aspecto também é de preocupação dos projetistas de sistemas operacionais é a respeito dos dispositivos que podem ser compartilhados e aqueles que são dedicados. O disco rígido, por exemplo, é compartilhado entre vários processos, enquanto uma unidade de backup não. Ela vai ficar presa ao programa que está fazendo o backup até que o backup termine. Não pode haver interrupção, não pode passar esse dispositivo para um outro processo. Tem que esperar aquele processo que iniciou o backup finalizar o backup. Então, existe também essa diferenciação entre os dispositivos e entre como esses dispositivos podem ser usados. Muito bem, pessoal. Então, nós vamos ver as maneiras que existem, né, para interagir com os dispositivos, no decorrer, né, da evolução dos sistemas operacionais. A primeira maneira é chamada entrada e saída programada, onde a CPU faz um controle direto sobre o dispositivo, né, envia comando, verifica status, confere buffer para ver se o status mudou, confere buffer para ver se chegou os dados. Então, ele fica o tempo todo, né, enviando comandos para o dispositivo, sendo eles de leitura ou de escrita, e fazendo a transferência de dados. Porém, isso tem um lado negativo bastante impactante, né? É que os dispositivos de entrada e saída são muito lentos. Quando você compara com a capacidade de processamento de dados de um processador, de uma CPU, você vai ver que a CPU é na casa de 3 dígitos mais rápido do que o dispositivo, mais de 1000 vezes mais rápido. Então, se a sua CPU manda um comando para o disco rígido e fica verificando a cada 5 milissegundos se aquele comando foi realizado, ela fica ocupada verificando essa realização desse comando no disco rígido, então vai ocorrer um desperdício de tempo de processamento bem grande no seu sistema computacional. Tá? Devido à simplicidade dos sistemas operacionais no início da informática pessoal, né, no início da computação pessoal, os sistemas operacionais eles eram dessa forma, como o Microsoft DOS, por exemplo. Ele fazia entrada e saída programada. Então, na entrada e saída programada, a CPU requisita a operação de entrada e saída, né? O módulo de entrada e saída, aquele que realmente vai integrar com o controlador, ele inicia a operação. O módulo de entrada e saída liga os bits de estado ocupado. Tá? Então, aí o controlador ele fica com, né, o estado desocupado do dispositivo de entrada e saída. A CPU fica checando a todo momento para verificar se ainda está ocupado, para ver se o módulo de entrada e saída terminou de fazer o que ele tinha que fazer. Aí ele termina,
Quando ele terminou de fazer o que ele tinha que fazer, ele muda para o status pronto, aí a CPU já sabe que tem, né, que está realizado aquilo que foi solicitado, aí a CPU pode ir até o dispositivo de entrada e saída, até a controladora e verificar os bits de estado, né, se tem algum dado que foi retornado e colocado num buffer ou então num registrador para ser copiado do dispositivo para a memória. Então esse é o funcionamento geral. Uma coisa bastante importante que tem que ser destacada é que o módulo de entrada e saída ele não informa a CPU diretamente que ele terminou de trabalhar. Tá? O módulo de entrada e saída ele não interrompe a CPU. Então, a CPU ela pode esperar, ficar o tempo todo, a cada instrução, checando se o status mudou, ou ela pode dar um tempo. De 10 em 10 milissegundos, ela vai lá e verifica se alguma coisa mudou. Tá? O outro modelo de funcionamento que o sistema operacional tem que atender, né, ele tem que utilizar, porque alguns dispositivos de entrada e saída funcionam dessa forma, e até porque é mais eficiente, né, ele proporciona uma maior performance do sistema computacional, é a entrada e saída dirigida por interrupções. Ela elimina o problema da espera do processador pelo término de uma operação de entrada e saída que ele mesmo solicitou. Então, a CPU não precisa ficar o tempo todo checando o dispositivo, né, para verificar se aquela requisição de entrada e saída foi finalizada. Então, nesse caso, o controlador, o módulo de entrada e saída, ele gera uma interrupção quando a entrada e saída é finalizada. Então, o modo de operação da entrada e saída por interrupção é esse. A CPU emite um comando de leitura, por exemplo, pode ser de escrita. O módulo de entrada e saída vai buscar os dados, enquanto a CPU executa outras instruções. O processo que estava executando quando a CPU fez aquela requisição de entrada e saída, ele é bloqueado temporariamente, até que a entrada e saída finalize e aquele programa possa continuar executando. Então, o módulo de entrada e saída, né, ao terminar, né, ele interrompe a CPU, ele manda uma interrupção. A CPU ela requisita os dados, né, que foram solicitados, ela vai lá, consulta o buffer da controladora, né, consulta os bits de status, e aí transfere os dados para o processador e desbloqueia o processo que tinha pedido o acesso a disco. Aqui nós temos na forma de um gráfico, né, onde nós temos do lado esquerdo o processador, CPU, e aí nós temos no meio o controlador de interrupções, né, residente no barramento, em algumas arquiteturas, em outros dentro até do próprio processador. E lá desse lado direito nós temos os dispositivos. Então imagina que o disco, o HD, ele finalizou uma tarefa, gerou uma interrupção, o controlador de interrupções passa isso para o processador ele precisa interromper o que está sendo feito para tratar a interrupção. Ele trata, né, a interrupção, né, ele confirma, fala, recebi essa interrupção, pode desligar aí que eu já estou sabendo e vou cuidar dela. Aí o processador realiza o tratamento dessa interrupção, copia os dados para a memória, limpa os registradores de status do dispositivo para que o dispositivo possa receber um novo comando de entrada e saída. Então, do ponto de vista da CPU, ela só emite um comando, né, leitura ou escrita, e ela vai executar outras instruções. Ela verifica, né, se houve interrupção ao final de cada ciclo de execução. Então, a cada instrução que é executada pelo processador, uma instrução de soma, uma instrução de subtração, qualquer instrução que é executada, sempre ao término dessa instrução, dessa mínima instrução de soma, o processador verifica, tem alguma interrupção? Foi gerada alguma interrupção que eu preciso atender? Então, a cada instrução que é executada no nosso programa, é verificado se gerou uma interrupção, se algum dispositivo gerou uma interrupção e está lá aguardando a atenção do processador. Então, se isso acontecer, né, o processador desvia, né, para um trecho de código, ele vai começar a executar um outro trecho de código, que é o código de tratamento da interrupção.
e aí ele vai marcar aquela interrupção como tratada, ele vai copiar os dados, fazer aquilo que tem que ser feito para liberar o dispositivo, para que o dispositivo possa ser usado novamente por outro processo. E aí a CPU vai escolher um outro programa, depois de tudo isso feito, depois que foi lá, limpou os bits de status da controladora, pegou os dados, né, de resultado, né, da entrada e saída, colocou na memória, né, lidou com o dispositivo. Depois que ela lidou com aquele dispositivo que fez a interrupção, a CPU libera aquele dispositivo, é só, bom, beleza, agora esse dispositivo aqui pode receber outra requisição de entrada e saída, e aí a CPU tem que colocar de volta em execução um programa para começar a ser executado novamente. Então a interrupção ela interrompe mesmo a execução de qualquer coisa que esteja rodando no seu computador, né? Interrompe momentaneamente, trata o dispositivo, deixa ele pronto para a próxima, e aí vai lá e começa a executar outro programa de novo. Tá? Então esse é o funcionamento básico nesse caso. A terceira forma de realizar entrada e saída também é conhecida como DMA, ou acesso direto à memória, Direct Memory Access. As entradas e saídas por interrupção, né, elas têm, tanto a interrupção quanto a programada, elas têm um lado negativo. O processador tem que trabalhar. Na entrada e saída programada é quando o processador trabalha mais, o tempo todo verificando se o dispositivo finalizou a entrada e saída. Na entrada e saída por interrupção, o processador trabalha menos. Ele manda o comando, vai fazer outra coisa. Quando aquela coisa enquanto aquela coisa está sendo feita, aquele dispositivo que recebeu o comando vai terminar de fazer o que o processador pediu. E ele vai lançar uma interrupção. E o processador vai ter que trabalhar para tratar aquela interrupção, né, e colocar esses dados para dentro do computador, propriamente dito, para memória, barramento, processador. Então, a CPU ainda trabalha. Com acesso direto à memória, a CPU trabalha ainda menos. Geralmente, o acesso direto à memória ele é utilizado para aqueles dispositivos que permitem isso. Não são todos os dispositivos que aceitam acesso direto à memória. O disco rígido, por exemplo, aceita, SSD, DVD, CD, esse tipo de coisa aceita acesso direto à memória, porque geralmente eles lidam com a quantidade grande de dados, tanto na leitura quanto na escrita, né? A quantidade de dados a ser transferido do disco para a memória, da memória para o disco é grande. Tá? Então, justifica liberar a CPU desse trabalho, porque é um trabalho pouco nobre, né? Quando você faz uma solicitação de leitura para o disco, né? E o disco vai lá, começa a trabalhar, pega as informações do meio magnético, lança uma interrupção, fala CPU, está pronto aqui, vem buscar. Né? A CPU vai ter que perder muitos ciclos de processamento para trazer todos aqueles dados que saíram da parte magnética do disco, saíram do disco, foram para a controladora. Depois da controladora tem que ir para a memória RAM. Né? Imagina que nesse caso está colocando um programa em execução. Então, essas transferências de dados, seria melhor se elas não fossem feitas pelo processador. Né? O processador devia fazer outras coisas, como contas, multiplicação, adição, executar, né, ifs, né, comparação. Então, isso é coisa que o processador só ele pode fazer. A transferência de dados não, ela é muito simples. Tá? Então, o DMA é a resposta, né, ideal para esses cenários, quando uma entrada e saída ela gera uma quantidade muito grande de dados a ser transferido. Então, o ideal é que se use o DMA. Então, o DMA é um dispositivo que fica no barramento. Tá? O controlador de DMA ele toma a entrada e saída da CPU. Ele faz a entrada e saída, né? Logo depois que a CPU fez o comando da entrada e saída, vem o controlador de DMA para terminar a entrada e saída. Né? Imagina que a CPU mandou um comando e falou assim, olha, faz essa entrada e saída e faz essa entrada e saída
e depois tem que voltar, né, para a memória 4 kilobytes de informação. Geralmente a CPU só vai mandar o comando para pedir essa informação, para dizer que essa entrada de saída foi feita, e depois os 4 kilobytes de dados que são resultados do comando de leitura vão ser transferidos do HD para a memória RAM pelo controlador de DMA. Então, quando é para fazer uma operação de leitura ou escrita num dispositivo que tem acesso a DMA, então a CPU ela manda uma instrução para o controlador de DMA. Para o controlador de DMA, eu preciso de uma operação de leitura, por exemplo, o dispositivo é esse é o endereço inicial, esse aqui é o endereço, a quantidade de dados que vai ter que ser transmitida, e aqui está um lugar de memória onde isso tem que ser colocado. E a CPU vai fazer outro trabalho. Então, o controlador de DMA ele manda o comando para o dispositivo, né? Ele repassa o comando para o dispositivo faz a leitura, coloca no controlador, o controlador de DMA vai tirar do controlador, vai fazer transferência para a memória RAM. Depois que tudo isso tiver feito, já transferido, colocado na memória RAM, é que gera uma interrupção. Aí gera uma interrupção para o seu processador. Tudo pronto, essas informações que estavam no controlador agora já estão na memória RAM. Tá? Então, pessoal, com a presença do DMA, vai rolar uma concorrência pelo uso do barramento. Tá? Por quê? Porque quando a informação ela é transferida do controlador do disco rígido para a memória diretamente pelo controlador de DMA, essa transferência ocorre através do barramento. Então, aquela informação que está saindo do HD e indo para a memória RAM, ele passa pelo barramento. Nesse barramento, é o mesmo barramento que o processador precisa para acessar a memória. Então, vai acontecer um fenômeno, né, que poderia deixar a CPU mais lenta, porque ela teria que aguardar pelo uso do barramento, porque a CPU usa muito o barramento, porque ela vai muitas vezes até a memória RAM. Tá? Então, isso poderia, né, acaba levando a uma certa lentidão, né, do processador em relação ao uso do barramento. Por outro lado, pessoal, nós estamos esquecendo de um outro componente da arquitetura, que é a memória cache. Tá? Então, com a presença da memória cache, o processador ele deixa de precisar de fazer acesso à memória RAM. Né? Ele começa a tentar buscar dados na memória, porém a memória cache possui esses dados. Então, aquelas tentativas, então aquelas solicitações de reposição de memória são atendidas diretamente à memória cache. Com isso, o uso do barramento ele é menor, né? Acaba sendo menos utilizado. Porém, existe um cenário, né, de inconsistência entre a memória cache e a memória RAM. Por quê? Porque pode ter uma informação que está na memória cache que está desatualizada, porque o processador do DMA, né, o controlador de DMA, acabou pegando informações novas e colocando no lugar dessa informação antiga na memória, porém a memória cache não foi avisada sobre isso. Então, o que poderia ser feito era pendurar a memória cache, o DMA no cache. Né? Então, tudo que o DMA fizesse de leitura passaria também para a memória cache, e aí isso acabaria. Né? Esse problema de inconsistência não ocorreria mais. Mas, por outro lado, você poderia ter uma taxa de acerto muito menor da memória cache também, porque o tempo todo o conteúdo dela estaria sendo renovado, tanto pelo processador quanto do DMA. Então, a princípio, isso é uma questão a ser discutida. Muito bem, pessoal. Então, agora nós vamos ver como que o sistema operacional se organiza para lidar com essa questão da entrada e saída, multiplicidade de dispositivos, a questão do tratamento das interrupções, né, e tudo mais. Então, nesse diagrama vocês estão vendo as camadas de software de entrada e saída que geralmente estão presentes nos sistemas operacionais. Então, aqui nós temos, né, no nível mais baixo, o hardware, depois logo a seguir nós temos os tratadores de interrupções, depois nós temos os drivers de dispositivo, temos o software do sistema operacional independente do dispositivo,
tá? E depois, por último, o software de entrada e saída no nível do usuário, né? Funções fopen, fclose, fwrite, né? Que fazem a abertura, fechamento e escrita de arquivos, fread para fazer leitura. Então, como que funciona esse acesso à entrada e saída, né? Vamos relembrar como que funciona uma chamada ao sistema operacional. Então, nós temos aqui um diagrama. Nesse diagrama temos uma nuvenzinha azul que ilustra uma aplicação qualquer feita pelo usuário. Nós temos uma caixa cinza, que é a interface das chamadas ao sistema operacional, System Call Interface. Se vocês repararem, tem uma linha dividindo essa caixa cinza, né, o mundo entre essa caixa cinza, a parte de cima dela é a parte de baixo. Então, a parte de cima é chamada de modo usuário, ou User Mode, né? E o modo de baixo é chamado de Kernel Mode, né, o modo do núcleo, é um modo de execução que o núcleo se encontra dentro do processador, né? Ele é permitido mais coisas ao núcleo do que ao modo usuário. Abaixo dessa caixa cinza, nós temos uma caixa azul com 6 pontos. Esse é o vetor das chamadas ao sistema operacional. Essa aqui realmente são as chamadas ao sistema operacional. A caixa cinza é apenas a interface de programação que nos permite chamar, né, as operações, né, que o sistema operacional faz. Então, essa aqui já está num nível mais baixo, inacessível para os programadores, a não ser que eles usem essa API, né, que é essa camada cinza aqui, essa caixa, esse retângulo cinza em cima. E a partir desse vetor de chamadas que realmente nós temos a implementação da chamada ao sistema operacional. Então, nesse caso, nesse exemplo, nossa aplicação está chamando a função open, eventualmente está abrindo um arquivo, por exemplo, ela está rodando em modo usuário, e aí nós temos aqui o kernel mode sendo invocado a partir dessa função open, encontra ela no vetor de funções chamado ao sistema operacional, encontra o seu código, começa a executar o seu código, nessa chamada ao sistema operacional. Quando termina de executar esse código, retorna para essa interface, para essa camada cinza aqui, que depois retorna para o nosso programa. Tá? Então, esse é o jeitão padrão, né, de uma chamada ao sistema operacional que envolve entrada e saída. Muito bem, então nós vamos começar com a parte de cima daquele diagrama, que é o software independente de dispositivo. Então, quais são as responsabilidades do software independente de dispositivo, né? O software independente de dispositivo é uma camada, uma interface uniforme para os drivers de dispositivo, né? Ela permite armazenamento em buffer para evitar a ida aos drivers e evitar a ida aos dispositivos de entrada e saída. Ela também faz o relatório de erros, então as mensagens de erros são traduzidas para software, né, para o software do usuário nessa camada. Aqui nessa camada de software independente de dispositivo também é feita a alocação e liberação de dispositivos dedicados, assim como também o fornecimento de tamanho de bloco independente de dispositivo. Então, mesmo que você tenha um dispositivo de entrada e saída que use blocos de 2K e outro que use blocos de 4K, para a aplicação do usuário é tudo bloco de 4K, a partir daqui, né? Então, isso aqui são um dos papéis que são realizados por essa camada. Essa camada, né, apenas dando uma ênfase maior à questão dos drivers, é ela que chama os drivers, ou seja, os drivers têm que ser adaptados para essa camada de software, para serem chamados por essa camada independente do sistema operacional. Então, isso demonstra uma impossibilidade de você usar o mesmo driver do Linux no Windows, por exemplo, e vice-versa. Porque o software independente de dispositivo nesses dois sistemas operacionais são diferentes. Eles chamam os drivers de forma diferente. Então, o driver que é feito para o Windows não serve para o Linux, porque eles não estão preparados para serem chamados por essa camada de software. Então, aqui ilustra um pouquinho mais essa questão, né? Imagina que eu tenho o sistema operacional A à esquerda, eu tenho o sistema operacional B à direita, né? Essa camada que faz essa conexão com os drivers,
ela que determina como que os drivers devem ser, ou seja, os drivers eles são feitos, né, para serem chamados por essa camada de software chamada de software independente de dispositivo. Tá? Então aqui nós temos à esquerda um exemplo de um sistema operacional sem padrões. Né? Ele não tem um padrão específico para todos os dispositivos. Então, se for disco rígido, né, as funções que são esperadas do driver são algumas, driver de impressora diferente, driver de teclado diferente, isso nesse tipo de sistema operacional. Aqui à direita nós temos um sistema operacional que padronizou as interfaces com o driver, independente de qual driver seja. Note que elas são todas iguais. E aí nós falamos também no software independente de dispositivos sobre a questão de buffers. Né? Buffer é um termo que geralmente é usado pelos autores e eles assumem que os estudantes já sabem o que é buffer. Né? Cache acaba não sendo tão assim. Cache geralmente é mais explicado. Né? Geralmente você estuda um cache na disciplina de arquiteturas. Então eu acho bastante importante a gente fazer essa discussão a respeito de buffer e cache. Né? O que é buffer? Tá? Então buffer, vou deixar para o próximo slide. Primeiro começando com a memória cache, que ela é mais conhecida. Cache é um mecanismo de armazenamento temporário, ele é composto por uma memória ultra rápida e lógica em eletrônica embarcada, geralmente dentro do processador, memória cache. Geralmente serve como intermediário no acesso a disco rígido e memória RAM. Você geralmente tem cache na controladora de disco, você tem cache no processador. Então a ideia é evitar o acesso àquela mídia, aquele dispositivo mais lento. O cache da controladora de disco evita, né, o acesso ao disco. O cache do processador evita acesso à memória RAM. Então, a ideia é que ele seja um dispositivo invisível, né? Ele só fique ali espionando as requisições. Né? Então, imagina que o processador ele pede uma posição de memória. O cache está ali de olho nesse pedido do processador. Se caso o cache tiver essa posição de memória, ele devolve essa posição para o processador. A mesma coisa acontece com o disco rígido. Se é feita uma solicitação de um certo bloco para o disco rígido, e esse bloco está no cache do controlador, ele não vai até o dispositivo eletromagnético. Ele para no cache e retorna o que tem no cache. Tá? Então, é um mecanismo de aceleração de leitura. A cache ele acelera a leitura de dados, a busca de dados, consulta. O buffer ele pode trabalhar tanto na escrita quanto na leitura, muito mais comum na escrita. Então, o buffer é uma região de memória, geralmente presente em controladores. Tá? É maior do que um byte ou uma palavra. Geralmente, se você tiver, por exemplo, uma placa de rede, o buffer vai ser em torno de 2.000 bytes, 2K. Tá? Porque, por exemplo, um pacote TCP/IP, ele ocupa pelo menos 1K e meio. Né? Então, ele tem que ter um buffer para armazenar esses dados. Geralmente, dados que chegam através de conexões seriais, conexões que chegam a 1 byte por vez, sabe? Como tipo, antigamente tinha o cabo serial. Né? Então, vinha bit a bit. Então, é necessário um buffer para ficar concatenando esses bits até formar 1 byte, por exemplo. Né? Então, esse buffer ele agrupa blocos de dados para envio em lote para o dispositivo de entrada e saída, né, para interação em lote, para evitar lidar, né, com as informações de bit em bit ou de byte em byte. Então, o ideal é vou escrever no disco, manda para o buffer todos os bytes que vão ser escritos aí, depois vai de uma vez só, vai no disco e salva tudo. Ou então, vai estar chegando dados através da placa de rede, vai acumulando no buffer até que termine, depois pega o conteúdo desse buffer inteiro e manda para a memória. É muito mais rápido. Tá? Então, a ideia é que se concilie a transferência de dados entre dispositivos com velocidades diferentes também. Né? Tipo, o seu computador é muito mais rápido que a placa de rede. São dispositivos de velocidade diferente.
E aí, pessoal, para a gente ir terminando, vou mostrar aqui graficamente aqueles níveis de software de entrada e saída. Então, nós temos os programas do usuário no topo aqui, depois nós temos o restante do sistema operacional, o software independente dos dispositivos, que acessam os dispositivos através dos seus drivers. O driver interage com o controlador da impressora, por exemplo, o controlador da câmera de vídeo, o controlador do CD-ROM, tá? Uma coisa que não está desenhada aqui é o caminho de volta. Geralmente, quando o CD-ROM, imagine que ele recebeu um pedido de leitura, ele termina de fazer essa leitura, ele manda uma interrupção, a interrupção geralmente não passa pelo driver, tá? Então, ele manda essa interrupção para o núcleo do sistema operacional, que tem um tratador de interrupções, e aí pega esses dados e manda na memória, tá? Então, isso aqui seria mais ou menos a consolidação aí desse conhecimento. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, pode postar no fórum, estou à disposição. Agradeço a atenção. Até mais.